O ombro, cabeça-ombro e o ombro, cabeça-ombro invertido são padrões de reversão. O oco é um dos padrões mais conhecidos da análise técnica e ganhou fama por ser um dos mais confiáveis. Surge após uma tendência de alta e é formada por dois topos na mesma altura e um topo mais alto no meio. Traça-se uma linha ligando os fundos, a qual chamamos de linha de pescoço. A sua conformação se dá com o rompimento da linha de pescoço. O alvo deste padrão é determinado pela amplitude entre a linha de pescoço e a cabeça. Na maioria das vezes, após o rompimento, o preço volta para testá-la, um movimento que chamamos de pullback. O ombro cabeça-ombro invertido, também conhecido como OCOI, segue o mesmo raciocínio e é encontrado após uma tendência de baixa. Dois fundos na mesma altura e um fundo mais baixo no meio. Traça-se a linha de pescoço ligando os topos do meio do padrão e a sua confirmação dá-se com o rompimento da linha de pescoço. O alvo é projetado medindo a altura do fundo do meio até a linha de pescoço. Nas ilustrações, procuramos geralmente demonstrar o movimento de forma perfeita, porém no cotidiano do mercado, dificilmente encontraremos um oco perfeito. Podemos encontrar um ombro um pouco mais baixo que o outro ombro e uma linha de pescoço inclinada para cima ou para baixo. O importante é reconhecer o padrão sem ter que forçar um desenho, porque às vezes pode ser que seu olho esteja querendo ver algo que não exista. Bandeiras e flâmulas são figuras de continuidade e aparecem quando o mercado está em tendência. É um dos padrões mais comuns. O padrão se forma da seguinte maneira: os preços vêm em fortíssimo movimento direcional para cima, chamamos este movimento de mastro. Então os preços perdem força e formam uma consolidação de curta duração. A consolidação pode assumir a forma de um pequeno canal inclinado contra a tendência, que chamamos de bandeira, ou assumir a forma de um triângulo, que chamamos de flâmula. A projeção do alvo se dá replicando a amplitude do mastro profundo da figura. E na tendência de baixa o raciocínio é o mesmo. O padrão se forma da seguinte maneira: os preços vêm em fortíssimo movimento direcional, chamamos este movimento de mastro. Então os preços perdem força e formam uma consolidação de curta duração, que pode ser em formato de um canal inclinado contra a direção ou um triângulo. Aqui chamamos de bandeira de baixa e aqui flâmula de baixa. O alvo é dado replicando a altura do mastro a partir do topo mais alto da figura. O descanso da bandeira deve ter simetria em relação ao mastro, simetria temporal e simetria em relação à altura. Na simetria temporal, por exemplo, se o mastro tiver 9 candles e a correção apenas 2 candles, seria muito arriscado fazer uma compra no terceiro candle, porque uma correção muito curta para um movimento muito longo. E na simetria em relação à altura, a bandeira não deve ter o mesmo tamanho do mastro. A correção da bandeira deve respeitar uma correção até em média a retração de 50% de Fibonacci. Retângulo é um grande equilíbrio entre as forças compradoras e as forças vendedoras. É considerado uma figura de continuidade, porém também pode ser rompido do lado contrário à tendência. Nada mais é do que uma consolidação dos preços, na qual demarcamos uma região de resistência e uma região de suporte. Após ser rompido, o alvo é projetado medindo a amplitude do retângulo para o rompimento. É bastante comum também a ocorrência de um pullback, ou seja, um retorno dos preços na linha rompida. Triângulo simétrico demonstra equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras. Raramente dá sinais para qual lado irá romper. É um movimento de indecisão do mercado, porém há mais chances de romper para o lado a favor da tendência. Os melhores rompimentos ocorrem entre a metade e 3/4 do comprimento do triângulo. É muito comum um movimento de pullback, e o alvo é traçado calculado a altura do triângulo, replicando para o rompimento. Triângulo ascendente é um padrão altista formado por uma linha horizontal marcando uma resistência e uma linha inclinada marcando um suporte.
Apesar de ser um padrão altista, ele também pode ser rompido para baixo, desconfigurando o padrão. A projeção do alvo é dada medindo-se a altura do triângulo e replicando para o rompimento. Também é muito comum o pullback. Triângulo descendente é um padrão baixista formado por uma linha horizontal marcando um suporte e uma linha inclinada marcando uma resistência. Apesar de ser um padrão baixista, ele também pode ser rompido na direção contrária, desconfigurando o padrão. A projeção do alvo é dada medindo-se a altura do triângulo, replicando para o rompimento. Cunha é uma figura formada por duas linhas convergentes, ambas inclinadas para baixo ou inclinadas para cima. Quando é formada por duas linhas descendentes, chamamos de cunha descendente, e quando é formado por duas linhas ascendentes, chamamos de cunha ascendente. O alvo da cunha descendente é dado medindo-se a altura do topo onde iniciou-se o padrão até o ponto onde as linhas se encontram. E o alvo da cunha ascendente é dado pelo fundo que iniciou o padrão até o ponto onde as linhas que convergem se encontram. Topo duplo e fundo duplo são padrões de reversão. São mais raros e os grafistas menos experientes tendem a detectar este padrão erroneamente, confundindo com topos descendentes e fundos ascendentes. O topo duplo é formado por dois topos na mesma altura. É necessário um espaçamento considerável entre os topos. O padrão é confirmado quando se perde o fundo do meio. O alvo é projetado medindo a altura dos topos até o fundo do meio. E no fundo duplo temos dois fundos na mesma região. É necessário também um espaçamento considerável entre um fundo e o outro. O padrão é confirmado após o rompimento do topo do meio. O alvo é projetado medindo a altura dos fundos até o topo do meio, projetando este movimento para o rompimento. E também é muito comum o pullback. O cup handle é uma figura de continuidade para alta. É formado por dois fundos arredondados. Um fundo arredondado maior, seguido de um fundo arredondado menor. O primeiro fundo, chamado de cup, não deve ultrapassar 50% da pernada de alta. E o segundo fundo, chamado de handle, é ideal que chegue a retrair a 1/3 do cup. É um padrão mais raro. O seu alvo é projetado medindo-se a altura do cup e projetando para o rompimento da resistência. Topos e fundos arredondados são padrões de reversão. Eles mostram de maneira simples e clara uma mudança progressiva na direção da tendência, de maneira gradual. Não se conhece uma fórmula de medida que possa ser aplicada nos arredondamentos, porém eles quase nunca decepcionam. A deriva é uma figura muito comum nos gráficos, mas ela é frequentemente confundida com a bandeira. Na verdade, ela é o inverso da bandeira. Enquanto a bandeira representa um descanso dos preços, sobe, descansa e volta a subir, a deriva representa um cansaço dos preços. O mercado sobe e ao invés de descansar para voltar a subir, ele continua tentando subir de forma mais lenta. Ou em uma tendência de baixa, o mercado cai e ao invés de descansar para depois ganhar força na queda, ele cai e continua caindo de forma mais lenta, formando um mini canal na mesma direção do mastro. O rompimento da deriva tende a dar uma aceleração nos preços. Pá de ventilador, padrão que costuma aparecer quando uma tendência perde força. Assim podemos traçar três linhas de tendência. O rompimento da última linha sinaliza de forma mais confiável uma reversão da tendência. Figura avançada formada por um canal que é replicado 3 vezes. Após o rompimento do primeiro canal, replicamos a largura do canal para cima. Se rompido novamente, vamos replicando, sempre utilizando o canal na mesma largura. Quando os preços começam a voltar para os canais antigos, sinaliza a reversão de tendência. É um padrão bem confiável com alto índice de acerto. Alargamento e diamante. Alargamento é o contrário do triângulo simétrico. É um padrão onde há aumento de volatilidade e, consequentemente, há falsos rompimentos de topos e fundos. Ele rompe topo,
rompe fundo, rompe topo, rompe fundo. Geralmente ele acaba se transformando em diamante. Então, toda vez que você perceber que o mercado rompe topo, rompe fundo, rompe topo e não desenvolve para nenhum dos lados, desconfie que é um alargamento. Você vai ligar os topos e ligar os fundos. Se tiver uma figura parecendo um megafone ou um triângulo invertido, estamos em um alargamento. O diamante é considerado uma figura de reversão, portanto, após o movimento de tendência, é mais provável que ele quebre na direção contrária. É muito comum no day trade, principalmente no índice futuro. Ele é formado após um alargamento, no qual o mercado começa a perder volatilidade e forma-se um triângulo simétrico. O modo de operar o diamante é similar ao triângulo simétrico, comprando ou vendendo no rompimento de uma das linhas de tendência, com alvo na replicação da altura do diamante. Agora vamos ver essas figuras apresentadas no gráfico.